Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso painel de discussão sobre gestão dos riscos psicossociais, oportunidades e desafios. A gente tem duas convidadas extremamente poderosas e experientes para falar sobre isso com a gente. Meu nome é Thomas Seckschmidt, eu sou cofundador do Movimento Capitalismo Consciente na América Latina, um grande gerador de conteúdo, autor de livros com Harsh Sisodia, nessa área. Isso tudo se conecta muito forte com essa ideia de capitalismo consciente. E as nossas duas convidadas, as nossas duas sócias nessa jornada, estão diretamente envolvidas nisso. Elas são formadas, consultoras certificadas, capitalistas conscientes, e estão aqui para compartilhar um pouco dessa história. Eu vou convidar primeiro a Fátima Corradini. Ela vai contar, vai se apresentar rapidamente para todo mundo aqui e vamos prestar atenção, as perguntas que você tiver, se você estiver conectando, coloca aí no comentário de onde você está se conectando e a gente vai trazendo essas perguntas. Se você tiver pergunta e não for respondida aqui, a gente vai continuar essa conversa depois, tá bom? Fátima, conta pra gente um pouco da sua história. Como é que você chegou aqui, né? Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Thomas. A minha história, ela começa no mundo corporativo, né? Eu tive aí 23 anos de nutricionista em ambiente hospitalar, fazendo gestão de pessoas em serviços de nutrição e acabei migrando para a parte de desenvolvimento humano, fazendo a formação em consultora de negócios conscientes, especialista em felicidade corporativa, e agora muito mais próxima, né, dessa nova etapa do mundo do trabalho, que é a nova redação da NR01, justamente por ter essa experiência, por ter vivido de perto essa realidade, e recentemente eu escrevi um livro onde eu falo sobre o propósito de vida, o propósito das empresas e faço a intersecção deles. E nesse momento, não tem como a gente não falar de saúde mental. Então, foi uma aproximação muito grande do tema, e claro que com a nossa outra convidada, né, que é uma colega de formação do capitalismo consciente, que eu já venho, ela vai contar um pouquinho da história dela também, e a gente vem acompanhando essa trajetória, e agora a gente está aqui nessa missão, né, de disseminar essa educação, de disseminar essa nova transformação no mundo do trabalho. Que legal. Agora eu vou chamar a Thaisa para se apresentar. Já tem gente aí se manifestando, acompanhando a gente de Jaguaré do Sul, em Santa Catarina. Que legal. Thaisa, vamos escutar um pouco. Esse é um trabalho muito profundo, uma dedicação profunda sua, né? Assim, é uma coisa que você traz de coração, de alma, de propósito. Conta um pouquinho como chegou essa conexão nessa nossa história. Primeiro de tudo, muito obrigada a todos que nos acompanham, muito obrigada, Thomas, muito obrigada, Fátima, por estar aí comigo nessa jornada desafiadora, oportuna, como agente de transformação, com certeza. Bom, Thomas, a minha jornada começou ali também no mundo corporativo, como advogada, trabalhista, empresarial, atuei por diversos ramos aí do mercado, dentro de escritórios de advocacia, dentro de empresas multinacionais, empresas nacionais, e muito em contato com departamentos de recursos humanos, saúde e segurança do trabalho, e de fato, assim, a pesquisa também foi algo que sempre me acompanhou, ainda que eu estivesse ali no mundo corporativo. Então, eu tenho gestão em saúde na medicina da USP, depois fiz um doutorado nessa área de saúde mental do trabalhador, né, também na USP, e de lá eu acabei aprofundando nesse tema de o direito à saúde mental do trabalhador, o que culminou, então, num projeto de lei, né, que tinha como proposta a regulamentação dos riscos psicossociais. E agora nós estamos aí juntos nessa jornada, construindo novamente alguma ferramentas, soluções e conhecimento, exatamente assim, a poder alcançar as pessoas por meio do conhecimento, da educação, da prevenção, especialmente. Que legal, Thaisa. Você falou uma coisa muito importante, né? Esse é um tema novo, né? É um tema que a gente precisa aprender, precisa saber onde a gente está, de uma perspectiva organizacional, e precisa começar a aprender a criar um passo, né? E repetir, e medir, e constantemente. Então, eu queria começar com uma pergunta para você, Thaisa.
para a gente ajudar o pessoal a entender, porque nossa ideia aqui é educar. Como é que as pessoas entendem o que a gente está falando? O que são riscos psicossociais? Por que a gente chama eles de sexto risco? Bom, primeiro que os riscos psicossociais são os fatores potencialmente adoecedores que estão relacionados ali ao ambiente de trabalho. Né? São as condições laborais que podem acarretar tanto o adoecimento físico quanto mental. Então, assim, quero reforçar também que além do adoecimento físico, os aspectos ali, fatores psicossociais, eles afetam também o adoecimento físico e mental. E daí, esse sexto risco, ele vem, né, como proposta exatamente para regulamentação do risco psicossocial, né, que nós estamos aqui tratando. Por quê? Nós já temos na normativa, né, do Ministério do Trabalho, as portarias já regulamentam os riscos físicos, ergonômicos, biológicos, de acidente e ergonômicos. E essa proposta seria exatamente a regulamentação do risco psicossocial. Que legal, né? Que poderoso. Agora, tem uma coisa muito importante nessa regulamentação, né? Porque o modelo que vinha vindo do passado, do século passado, onde tudo é tratado como recurso, e aí eu vou convidar a Fátima para fazer uma interjeição aqui, porque o risco, esse risco psicossocial tem uma saúde enorme, um impacto enorme no trabalho, no desempenho, na performance, na eficiência. E, Fátima, você tem uma experiência, veio da saúde, você viu, você tentou ajustar, você começou a trabalhar, isso começou a gerar um impacto, né? A forma que você está atuando. O que é, assim, quais são os impactos que os negócios podem causar na saúde mental dos colaboradores, né? E a consequência disso para as empresas? Thomas, é um assunto assim que permeia muito no ambiente de trabalho e, de certa forma, ele passa a ser até comum, né? Eu acho o grau da importância de trazer isso à tona, porque a gente vai tirar parar de dizer que isso é normal, né? Então, realmente, eles afetam diretamente a saúde mental dos colaboradores e, com certeza, né, afeta e compromete o desempenho da jornada aí de trabalho. Então, por exemplo, um excesso de carga de trabalho, uma pressão sobre os resultados, a falta de reconhecimento, a falta de autonomia. Isso são coisas que naturalmente acontecem no ambiente de trabalho. E quando uma cultura organizacional ela não promove esse ambiente saudável, esses riscos acabam se intensificando. Então, aí a gente vai ter um comprometimento, né? Um aumento do estresse, o burnout, a gente acaba tendo uma baixa produtividade, uma alta rotatividade, um alto absenteísmo. Então, o impacto, ele é muito forte. Mas, como eu falei, a gente está acostumado a lidar com essas intercorrências no dia a dia e tratar isso como normal. Que legal, essa é uma coisa muito interessante, né? Eu vou lembrar todo mundo, se você estiver aí assistindo, você pode botar comentário, a gente tenta trazer o comentário para a tela, a pergunta que a gente não conseguiu responder aqui, se você assistir depois, escreve no comentário e a gente vai continuar essa conversa está começando aqui. Agora, você falou uma coisa interessante, né, Fátima, porque a consequência é absenteísmo, a rotação de equipes, mas tem uma coisa mais importante, antes de chegar nisso, tem uma forma de medir, é que nem o iceberg, isso aí é a ponta do iceberg, é o 10%, é a consequência. Então tem toda uma questão de medição que é fundamental, a gente precisa medir para saber se a gente está saindo, né, aflorando esse problema, ou se a gente está minimizando, segurando, como chama? Não regulando, que é chato, né? Mas cuidando das pessoas. Isso, cuidando das pessoas de um jeito que elas consigam, né? Que a gente consiga reduzir e melhorar a vida das pessoas. Porque quando a gente fala de liderança, uma coisa muito importante, né? Liderar não é mandar, é reconhecer a importância que a gente tem de levar essas pessoas que nos acompanham a ter uma vida mais realizada, que conecta com o seu livro que você escreveu, né, Fátima? A questão Exatamente. Do propósito empresarial e em propósito pessoal. Thaisa, conta um pouquinho para a gente, dá uma pincelada na norma 1419, que trata esse assunto, e
Qual é a importância dessa norma hoje para as organizações? O que isso causa? Qual é a atenção que as empresas, os líderes precisam começar a ter em função disso que vai entrar em vigor nos próximos meses? Excelente, Thomas. A norma, a portaria 1419, recentemente publicada em agosto do ano passado, que entrará em vigência agora em 26 de maio de 2025, né, nesse mês corrente, ela traz a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tá? A NR1 é a NR base para os demais riscos, né, que já são regulamentados. Então, o Ministério do Trabalho ele propôs a inclusão desse risco psicossocial, de forma que as empresas terão que observar as normas, especialmente as 4 ações obrigatórias ali, como a identificação do risco psicossocial, a avaliação e a classificação do nível do risco psicossocial, o plano de ação a ser implementado e o monitoramento. Essas são as 4 ações principais que a norma traz de forma muito clara, mas eu quero lembrar aqui, Thomas, que além da obrigação legal, a norma ela tem como propósito trazer a cultura prevencionista. Então, nós estamos num processo de construção no Brasil de uma cultura prevencionista e promocional. Este é o primeiro passo que nós, como aí envolvidos neste movimento, fomentadores da educação, podemos falar que essa norma é um avanço, sim, embora tenha as suas críticas no que tange à omissão de alguns passo a passo, metodologias ali que podem ser, inclusive, depois discutidas, né, e implementadas, mas nós temos aqui um primeiro passo, que é a inclusão do risco psicossocial, dos fatores ali potencialmente adoecedores dentro do ambiente de trabalho. Olha que interessante, a importância da gente entender, né, quais são os riscos. Então, tem um processo de educação, de aprender. Aí eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui. A gente vai deixar um QR Code aqui. Se você tiver mais interesse em entender, aprofundar, se você tiver interesse em medir aonde que está a sua empresa, qual é o nível de risco que você está sendo exposto, que você às vezes não percebe isso quando começa a acontecer rotação, absenteísmo, todos esses sinais, a gente já está com um problema mais profundo. Então, uma coisa é a prevenção, que você estava falando, né, Thaís? Então, aqui tem um QR Code. Se você tiver interesse em receber um livro que a gente vai publicar, alguma informação sobre avaliação, mais informação sobre o conteúdo, entre em contato com a gente por esse QR Code, ou também acompanhe a gente ali no LinkedIn, na página do Sexto Risco, tá bom? Uma coisa que é muito bacana nesse processo que está surgindo, que é a mudança, né, da velha economia, daquela economia extrativista, tudo é baseado em recurso, até o humano é o recurso humano. Né? Antes da Revolução Industrial, o humano não era recurso. Então você podia escolher qualquer coisa, fazia qualquer coisa e estava trabalhando, o trabalho era abundante. A Revolução Industrial transformou o humano em recurso. Você só pode escolher uma coisa que existe no nível superior para se formar, para você se transformar em um recurso daquelas opções do Ministério da Educação. E aí a gente mede o valor do recurso humano através da taxa de desemprego. Taxa de desemprego alta, o recurso humano baixa de preço. É uma commodity. E a gente tem que mudar isso, e algumas empresas já estão pensando nisso, já estão trabalhando nisso, entender que é um humano com recurso, não um recurso humano. E aí eu vou jogar isso, Fátima, no seu colo. Por quê? O que eu quero entender assim, qual é o impacto da cultura nesse processo estratégico de minimizar esse risco, né? A cultura da liderança. Esse é um trabalho que você fez na área de saúde e você continua fazendo com a infraestrutura, com os fundamentos do capitalismo consciente. Thomas, a cultura organizacional, ela é aquilo que permeia no dia a dia da empresa, né? Ela não é aquela frase que a gente estabelece como missão, como propósito, mas sim aquela energia que permeia durante o trabalho, entre as pessoas, e mais que isso, ela reflete o nível de segurança psicológica que tem nessa empresa. Então, ela é uma forte aliada estratégica nesse momento. Ela traz realmente uma condição de percepção e de intervenção.
nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro nível, assim, de observação, a gente traz a cultura organizacional, né? Ela realmente, quando ela é forte, quando ela é voltada para o bem-estar, né, ela se traduz em práticas concretas e reais. Então, é muito mais fácil até de você perceber os riscos, de você notar os pontos importantes. Então, eu considero a cultura organizacional, assim, um fator prioritário na observação, né? E ela, realmente, assim, nos momentos de crise, de desafios, onde envolve a questão da saúde mental dos colaboradores, ela se torna essa grande aliada nesse movimento. Então, a gente vai falar aí à frente, talvez, de alguns níveis dessa cultura organizacional, mas ela é o ponto de partida e é onde o movimento todo pode acontecer aí para refletir qual é a real situação da empresa. Que legal, né? Que coisa importante. Acho que quem está aqui assistindo a gente, já tem mais gente. Aqui a gente já tem um comentário, né? Giovaneide, isso. Parabéns pela iniciativa, trazer essa contribuição sobre o tema. Ela tem uma pergunta, depois eu vou trazer a pergunta dela. Mas uma coisa que é tão forte nisso, da gente entender a cultura, né? Se você está trabalhando numa empresa, se você é líder, pensa no seguinte, na seguinte pergunta. Como se fazem as coisas aqui? Tem empresa que você vai, não é assim que se faz aqui. Esse não é assim que se faz, pode gerar, aumentar o risco, ou pode diminuir, cuidar. Então, essa forma, a cultura é a forma com que a gente faz as coisas por aqui, tá? Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta, Thaisa, porque eu queria, da perspectiva da norma, como é que a gente implementa essas ações eficazes para, né, atender essa exigência da norma? Porque a gente precisa fazer um compliance, depois a gente vai voltar, como é que é essa evolução? Primeiro, chegou a hora do compliance, tá? A regra aí a gente precisa cumprir. Como é que a gente começa esse jogo do compliance, né? Entendendo. Uhum. Com certeza, Thomas. Primeiro de tudo, educação e conscientização, né? As pessoas precisam entender qual que é a proposta da lei, qual é a proposta dos fatores psicossociais serem mensurados no ambiente de trabalho. Então, primeiro passo, eu entendo que os dois departamentos mais estratégicos para ir à frente de todo o processo do gerenciamento do risco psicossocial são recursos humanos e departamento de saúde e segurança do trabalho. Estes dois departamentos, eles precisam estar conectados em constante diálogo para que todas as ações ali previstas na NR1 sejam de fato observadas e cumpridas. Por que esses departamentos são importantes? Exatamente porque eles detêm parte de todas as informações e documentos relacionados aos trabalhadores. Informações importantes, taxas ali de absenteísmo, atestados médicos, faltas, afastamentos por CID, por exemplo, F, ou até mesmo por doenças osteomusculares, as entrevistas ali de demissões, que são um filtro, um termômetro muito importante ali para ser analisado. Inclusive, eles têm a capacidade de fazer análise preliminar do risco, a APR, que eu entendo que seja um importante passo antes de iniciar, inclusive, a identificação do risco psicossocial. Então, veja que toda a tomada de decisão aqui, durante o processo de gerenciamento de risco psicossocial, será avaliada por meio de dados e informações, para que seja analisado os impactos de todos esses processos que serão medidos e mensurados no decorrer das ações ali colocadas em prática. Que bacana, que legal. O que a gente está percebendo nessa conversa, que eu acho que é muito importante, é que a gente está aprendendo. É uma novidade, não existia antes. Tinha empresas que naturalmente faziam isso, tinha empresas que inconscientemente faziam isso, e agora essa regra vai fazer com que a gente intencionalmente tenha que fazer isso, tá certo? Então tem um processo de conhecimento. A gente é incompetentemente inconsciente, porque eu não sei o que é e nem sei que existe. Agora eu sou consciente e incompetente, né? Ainda não sei fazer, mas eu estou sabendo que existe. Vai chegar uma hora que eu vou ser consciente e competente, e aí eu vou
seguir a regra, e no último nível eu vou ser inconscientemente incompetente. Vai ser assim que a gente faz as coisas por aqui. Então, essa é a transformação que eu queria aqui, antes de chamar a Fátima para falar desses níveis de cultura, eu vou trazer um comentário aqui, e esse comentário é da Thaís Barbosa, não aparece o nome aqui, mas eu fui atrás para procurar quem falou isso, né? Nada se fala, mas agregar o assistente social na implementação do cuidado com o colaborador é fundamental. Somos profissionais com olhar crítico, excelente, porque é o que você aprende como assistente social, né? Que temos a capacidade de identificar questões importantes para que o processo de reabilitação, essas questões estas que podem estar ligadas à família, à profissão, ao meio socioeconômico, no qual vivem também a sua própria saúde mental. Então é muito legal esse comentário, e aí eu vou puxar para a Fátima. Fátima, tem uma questão dos níveis de consciência da cultura. E eu quero que as pessoas comecem a entender isso também, porque a gente está aqui para mostrar esse universo de conceitos e conhecimento que as pessoas precisam começar a aprender e prestar atenção. Então, Thomas, a cultura, ela pode representar alguns níveis dentro das empresas, até porque, como não é ela acaba se construindo quando ela não é direcionada, quando ela não está baseada num propósito, quando ela não tem ali a base fortalecida, ela vai se construindo no decorrer do dia a dia de uma empresa. Então, é importante a gente saber os 3 níveis de cultura organizacional, até para as pessoas começarem a identificar o nível da cultura que permeia ali no seu ambiente de trabalho. Então, a gente pode começar pela cultura emergente, que é aquela empresa que está na fase inicial, né? Então, ali o que é necessário? É necessário definir um propósito, os valores essenciais, criar um ambiente de comunicação aberta. Então, assim, para cada nível, eu vou falar aqui um pouquinho das ações que a gente pode observar e implementar, mesmo estando em diferentes níveis, né? Então, capacitar a liderança para poder inspirar a equipe. Então, isso aí a gente pode atribuir a uma fase inicial, uma cultura em formação. Quando a gente vai para uma fase intermediária, né, que é aquela cultura em desenvolvimento já dentro de uma empresa, a gente pode agir fortalecendo a segurança psicológica. A gente pode agir implementando programas de bem-estar e diversidade. Pode começar a estimular os feedbacks e os reconhecimentos contínuos. Quando a gente vai para uma empresa madura, né, onde a gente já tem uma cultura consolidada, a gente consegue já sustentar esse modelo de governança humanizada. Né? Ela já está estruturada ali. A gente pode inovar e adaptar as novas demandas do mercado com mais facilidade. Então, a comunicação ela se torna muito mais fluida e a gente pode expandir isso, né, de uma forma causando um impacto social e ambiental também por caminhos mais preparados para isso. Então, independente do nível dessa cultura organizacional, a gente consegue começar esse trabalho, ou dar sequência, ou evoluir, né, esse trabalho no sentido de fortalecer essa cultura organizacional e estar ali mais preparado para a identificação dos riscos, né, para fazer todo esse trabalho de mapeamento de uma empresa. Que legal. Thaís, eu vou jogar direto para você, porque o que a gente está conectando aqui é a parte legal, estrutural, de norma, com uma parte de atualização, de upgrade de modelo de negócio. Mudar a forma que a gente operava no século passado para uma forma nova. Você falou uma coisa importante no começo da estrutura da norma. Como é que eu sei onde eu estou? Né? E você falou um pouco de avaliação. Né? O que é isso de avaliação? Me dá uma pincelada de avaliação. Como é que a gente vai aprender o que é isso? Primeiro que as empresas, né, conscientes de que, de fato, essa é uma oportunidade única, né, um momento histórico que a gente está vivendo aí no Brasil, no que concerne a novas práticas, novas ações, que certamente trarão muitos impactos positivos. Primeiro de tudo, a empresa precisa ali, né, estar muito conectada, porque a participação de todos os envolvidos vai ser muito importante em todo o processo de gerenciamento de risco psicossocial. Então, a liderança precisa estar envolvida.
né? Ali, aqueles profissionais que vão à frente, como eu já comentei, de recursos humanos, saúde e segurança do trabalho, mas mais importantes são os trabalhadores. Eles são protagonistas nesse processo de gerenciamento de riscos. Inclusive, eles participarão e deverão ser, inclusive, sensibilizados para tal, né? Tamanha a importância aí também de que a norma traz como participação desse trabalhador. Então, a avaliação, ela vai começar certamente aí pela APR, né, uma análise preliminar dos riscos. Nós teremos, né, com certeza aí instrumentos de avaliação validados cientificamente, tá? Eu, como estudiosa aí do assunto, enfim, iniciadora desse movimento, eu trago muito a prática baseada em evidência científica. Então, nós temos, né, muitos instrumentos, ferramentas, diagnósticos que já são utilizados em outros países, que serão, com certeza, uma solução que vai ajudar, auxiliar e, com certeza, otimizar as ações, tá? Enfim, de todas essas pessoas que estarão à frente do processo de gerenciamento de riscos. E ressalto também que OIT, Organização Internacional do Trabalho, e OMS, né, Organização Mundial de Saúde, já validam, aplicam, inclusive recomendam o gerenciamento do risco psicossocial como forma de mitigar os impactos do adoecimento mental e físico no ambiente de trabalho. Que legal. O que está acontecendo? A gente começa a aprender, começa a entender. Vou de novo deixar aqui o convite para você. Se você estiver interessado, quero aprender mais. Quero entender como eu posso medir isso. Eu quero saber quando sai o livro para comprar. Se conecta aqui no QR Code, responde o questionário e a gente vai voltar e retornar. Quer conversar com algum de nós? A gente também está disponível para esse tipo de conversa. Vou trazer mais uma... aqui a gente tem um comentário, né, da Rosângela, excelente conteúdo, obrigado por acompanhar a gente está tendo um pico de atenção aqui pelos nossos canais, e eu vou trazer uma pergunta da Giovaneide, porque aqui, como promover essa nova cultura, para além do cumprimento da norma, para não ser uma corrida de ações superficiais e pouco efetivas? É bem legal isso, porque, Fátima, posso jogar no seu colo, né? Sim. Posso te passar isso? Pode, claro. Na verdade, assim, tudo vai partir inicialmente, né, do qual é o nível de cultura da sua empresa, como eu estava falando. Então, para cada nível, a gente tem ali uma realidade. Se a gente partir para o nível inicial, onde as empresas ainda não têm uma identificação, né, uma identidade organizacional, onde elas não têm um propósito claro, eu acho que tudo vai partir primeiro desse diagnóstico de onde está, em qual nível está essa empresa. E o trabalho, eu costumo dizer, a várias mãos, né? Esse vai ser um trabalho em conjunto. Claro que vai partir de um movimento, né, da direção e do reconhecimento do estágio dessa empresa, mas ela vai trabalhar, é uma oportunidade que a gente tem, né, de fazer uma composição de todos na empresa, todas as equipes multidisciplinares, né, de todas as frentes e da força de trabalho também. Então, eu acho que a gente parte do princípio de que, primeiro ponto, é identificar qual é o nível organizacional da empresa. E, a partir daí, começar a estabelecer forças de trabalho. A gente tem visto aí sugestões de embaixadores dentro da empresa, então envolver a liderança nisso. Precisa ter um engajamento de todos para que isso realmente torne-se, né, a cultura da empresa. Então, quando a gente fala da cultura, a gente está falando de todo mundo que está ali, toda a participação. Então, o estágio é esse, identificar qual é o nível dessa organização, né, qual é a cultura que ela permeia hoje, e a partir daí traçar as atividades e as tarefas e as metas para poder ir incorporando essas ações, né? E o ponto-chave de tudo é estabelecer a segurança psicológica em todas as ações, principalmente nessa inicial, a formação, na identificação dessa cultura e no estabelecer aí das rotinas para poder fazer essa caminhada. Que bacana, né? Eu vou fazer mais um convite para quem está assistindo, coloca de onde você está assistindo, coloca, se você assistiu depois, coloca a sua pergunta no chat, no comentário, a gente vai voltar, a gente vai colocar o link para o livro da Fátima aqui,
A gente tem um QR Code para quem estiver interessado em saber mais sobre esse assunto, em saber como avalio a minha organização, em aprender mais, né, em falar com um de nós. E mais importante, a gente vai ter uma imersão. Se você estiver interessado em participar dessa imersão, vai ter um dia uma aula técnica, uma aula conceitual da legislação e uma aula prática, como é que a gente executa isso. Então, são 8 sessões, 4 conceituais da norma e mais 4 de prática para você poder começar a fazer isso na sua organização, tá certo? Então, tá aqui o convite para você participar com a gente, de você acompanhar, continuar essa conversa não para aqui. Aqui tem mais uma pessoa acompanhando a gente, a Bruna Corradini, parente de São Paulo. Que bom. E a gente está chegando mais no final, e eu vou trazer uma pergunta que a Ana Paula aqui também botou mais um comentário. Que bacana, em Dayatuba, o pessoal está começando a aparecer. Tem uma pergunta, né, da Giovaneide, de novo. As grandes empresas, via de regra, já têm uma estrutura consolidada, gestão de pessoas, gestão de medicina ocupacional, que são as recomendações. Quais são as recomendações para as pequenas empresas que estão começando e ainda estão implementando áreas básicas? Então, vamos responder essa em 2 partes. Thaisa, a pequena empresa vai ter que fazer. Tem algum limite? Eu só preciso, que nem microempresa, você só paga imposto depois de um certo faturamento, depois você muda de faixa de imposto. Tem faixa de aplicação da norma? Então, o risco, na verdade, psicossocial, a norma não traz nenhuma exceção, tá? A única exceção que existe e já era regulamentado é que o PGR não é obrigatório nas médias, nas microempresas e também nas empresas de pequeno porte com risco 1 e 2, tá? Então, o PGR ele é dispensado para ME e EPP grau 1 e 2. Porém, a gestão do risco, a análise do risco e levantamento ali dessas informações precisam, de fato, fazer parte ali de um programa ou de uma política inicial, ainda que seja para pequenas empresas, tá? Então, é necessário fazer, sim, o levantamento desse risco e a gestão aí dos fatores psicossociais. Muito bom, muito legal essa pontuação. Fátima, como é que uma empresa começa pequena e média? Porque a pergunta, estamos falando da pequena e média, né? Você está falando de cultura. Tem um elemento muito importante que fortalece, desvia, alinha a cultura, que é o propósito. Está alinhado com o seu livro, propósito individual e propósito organizacional. Sim. Né? Qual a importância da empresa ter um propósito claro e poder alinhar a cultura em cima dessa direção, dessa diretriz? Agora a gente vem falando aí bastante, né, em propósito, então é mais fácil da gente associar quando a gente fala, até por isso eu fiz esse link no livro, porque a gente fala muito do propósito de vida. E o propósito das empresas, né? O que significa isso? Se a gente parar para pensar que eles definem, eles direcionam as decisões, eles estabelecem o comportamento, já é um ponto de partida. Então, a importância de você saber para que a sua empresa existe. Para que ela foi criada? Qual é a ideia que você tem para colocar ela no mundo? Né? Então, tanto para quem tem uma empresa ou para quem trabalha, é muito importante entender qual é o papel dela frente à sociedade, né? Frente ao meio ambiente, o que ela executa. E ela vai dar a base para essa cultura organizacional. Se a gente parar para pensar que uma cultura ela vai definir o clima e a motivação da equipe de trabalho, que ela vai impactar diretamente na retenção desses profissionais, que ela vai influenciar a reputação da identidade dessa empresa. Então, ela está muito ligada aos valores, né, que associado ao propósito vão trazer a missão dessa empresa. Então, é importante a gente fortalecer isso, construir, identificar isso numa empresa, justamente para você entender quem trabalha com você. Porque nesse momento que a gente está, precisa ter essa integração. Né? A gente fala, é um trabalho que a empresa vai ter? Mas o trabalho que o profissional, que o trabalhador também vai executar é muito importante. Então, é uma dupla responsabilidade.
né, para que a coisa realmente flua e dê certo. Então, é primordial reconhecer esse propósito da empresa e estabelecer isso como carro-chefe, né, de todas as ações, a partir de então da empresa. Muito bom, pessoal. Vocês estão percebendo que isso é uma mudança sem volta, né? Algumas empresas se adiantaram no século passado, e aí eu vou contar uma história, né? Quando a gente começou a estudar o capitalismo consciente no início do século, no início desse século, né, em 2007, 2008, a gente fez um levantamento de empresas que cuidam do colaborador, do fornecedor, do cliente, do entorno, da vizinhança. E a gente descobriu que essas empresas, no período de 20 anos, elas geram resultados de até 7 vezes maior do que a média de mercado. Então, você que é líder, você que é consultor, você que é empresário, você que está aqui escutando, fecha o olho, respira e pensa, se hoje você tivesse com 7 vezes mais resultado, isso seria melhor no seu negócio? Essas pessoas começaram 15 anos atrás. Então, se você não começar hoje, daqui a 15 anos, talvez você tenha uma situação muito mais crítica. Então, não tem como voltar atrás, não tem como mudar este caminho. E como as empresas não avançaram para esse caminho, entra um regulador para estabelecer a regra. Vamos operar assim, porque está fazendo mal. Então, é difícil empreender? É difícil empreender. Os empreendedores são heróis. Mas, quanto mais a gente cuida do nosso ecossistema, mais fortaleza a gente se torna em relação ao nosso entorno. E eu queria trazer um último comentário. Como é que as pequenas e médias empresas estão fazendo? Recentemente, a gente implementou um programa de ESG com fornecedores de uma grande empresa. Só que os pequenos não têm condições de abraçar um custo, um projeto desse tamanho. O que a gente fez? Chief ESG Officer as a Service. Fizemos um profissional para apoiar a transformação em 20 empresas. E as empresas trabalhavam juntos e compartilhavam o seu conhecimento. Diferente de uma empresa grande, que tem muita gente para compartilhar. A empresa menor compartilhando com a outra, que são fornecedores. E a responsabilidade agora que eu estou convidando é da empresa grande convidar aos seus fornecedores a começar a aplicar essa norma. Porque quando você, como empresa grande, fortalece o seu fornecedor, o que vai acontecer? Você garante que o seu fornecedor esteja apto a acompanhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E você não descola psicossocialmente do resto do seu mundo, do seu entorno, do seu ecossistema. Tá certo? Tem mais uma série de comentários aqui. Ana Paula mandando, né, importância em Indaiatuba, acho que eu já passei, o Leonardo de São Paulo, tem mais uma aqui, Tatiane, né? Muito obrigado, pessoal que está acompanhando. De novo, você está acompanhando, você assistiu depois, tem pergunta, coloca no comentário. Esses comentários vão ser respondidos. A gente vai compartilhar mais links sobre os assuntos que a gente fez. E mais importante, a gente vai começar uma imersão nesse assunto com 8 aulas. Eu queria que está interessado na imersão, está interessado em saber mais do livro, está interessado em saber como avaliar, entra no QR Code aqui, responde a pergunta e avalia o que você achou dessa live. Dá o seu comentário, o que faltou, o que a gente podia fazer melhor, tá bom? Eu queria fechar essa nossa conversa com uma pergunta para a Thaisa e depois para a Fátima. Desafios e oportunidades nessa nova mudança, nessa forma de fazer negócios com a nova norma. Thaisa, conta para a gente da perspectiva legal, da perspectiva da normativa, quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem? Os desafios podem parecer muitos de início, porque é algo novo e que exige mudança, e que existe um novo olhar, uma nova conduta, novas práticas, e pode ser que incomode mesmo, né? A gente sair da nossa zona de conforto é natural, né? Então, o Brasil hoje, né? Eu tenho como sentimento mesmo de uma desconstrução, primeiro, de uma cultura reparatória que há anos nós vivemos, né? Nós estamos sempre pagando a conta, altos custos, não é? Que levam aí. Nós tivemos, 2 semanas atrás, números altíssimos de afastamentos, incapacidades, aposentadorias precoces,
que geram danos e impactos imensuráveis de ordem humana, social e econômica. E agora nós temos uma grande oportunidade de fazer a diferença, de construir concomitantemente a uma cultura reparatória, né? E fazer a diferença dessa construção de uma cultura prevencionista, que mitigue os danos, mitigue aí todos os impactos que o adoecimento pode trazer para uma sociedade, que afeta a família diretamente, que afeta ali a sociedade, que afeta o ambiente de trabalho. Então, esta é uma grande oportunidade, mais do que o desafio, que eu acho que muitas pessoas nesse movimento já estão entendendo que não há como voltar atrás, nós precisamos enfrentar, né? Os enfrentamentos são importantes para a gente crescer e desenvolver como sociedade. Então, é isso que eu espero. E podem contar comigo nessa jornada. Que legal isso, enfrentar juntos. Se você é uma pequena, média empresa, junta. Você está perto de uma associação, de uma Câmara de Comércio, de uma CDI, CDL, junta. Fazer junto sai melhor. Porque, no fundo, a gente quer que a nossa comunidade se fortaleça, né? Porque absenteísmo, tudo isso é perda de resultado. Tem mais dois, vou trazer mais dois comentários aqui rápido da Ângela Mato Grosso, olha que legal. Tem também a Flávia, parabéns, que bacana a gente ver esses comentários. Fátima, desafios e oportunidades nesse processo da transformação cultural a partir dessa nova regra do jogo. Eu vou trazer desafios muito práticos para quem está no dia a dia e para quem vai entender exatamente o que eu estou falando. Uma coisa importante que você falou, Thomas e Thaisa, é a hora de a gente dar as mãos, né? É a hora de a gente, assim, tá todo mundo partindo do mesmo momento. Então é a hora da gente ter trocas, é a hora da gente se ajudar, é a hora da gente poder fazer realmente esse movimento e muito além de nós, né? E eu considero 3 desafios para o dia a dia, porque quando a gente fala em cultura, a gente conhece a cultura brasileira, né? A gente sabe que tem empresas ali que tem um nível um pouco mais adiantado, mas assim, no montante, né, do trabalhador, né, da relação que a gente tem com o trabalho, 3 desafios que eu considero que a gente vai encontrar pela frente. Primeiro é a resistência à mudança, em todos os níveis. Quando a gente fala em mudar aquilo que está prevalecendo há anos, a gente mexe com muita coisa, que vai além do trabalho. A falta de engajamento, tanto da liderança quanto dos trabalhadores, é um ponto já de observação inicial. E a desconexão entre o discurso e a prática. Eu acho que esses 3 desafios a gente já de bate-pronto vai encarar. Mas a gente pode pensar nas oportunidades que tudo isso traz, né? Que é a gente pensar em criar ambientes onde as pessoas vão querer permanecer. Olha que mudança enorme que a gente vai trazer para o nosso domingo à noite, por exemplo, né? Que é tão culturalmente falado. A gente vai poder desenvolver lideranças inspiradoras, porque a gente vai ter uma base psicológica muito estruturada, com segurança, né? E vai cair essa questão da desconexão entre a fala e a prática. E a gente vai construir um diferencial, né, competitivo, que é saudável, quando é sustentável. Então, eu acho que a gente tem aí grandes oportunidades que, como a Thaisa falou, acaba colocando os desafios aí só como um processo, né? Um meio de processo. Então, eu acredito muito nesse movimento todo. Eu acho que, assim como eu, muitas pessoas têm muita história no mundo corporativo que ajudou a gente a se constituir como profissional, como ser humano. E esse momento sempre foi um momento esperado, né? Então, agora é hora de todo mundo contribuir da forma que puder. Está todo mundo envolvido, isso reflete em todo mundo. É isso. Que legal. Pessoal, como eu sei que muita gente está assistindo a gente do celular, o link para avaliação, o link para conexão, para contato, vai estar disponível no texto também, nos comentários. Assim você também pode entrar em contato com a gente para saber como você avalia aonde você está, o estado do risco psicossocial na sua organização.
Você pode conectar para entender qual é o próximo passo que você pode tomar, aprender mais. Vamos fazer uma imersão de 8 encontros, 2 por semana, tratando a parte teórica e a parte prática, né? Então, a Thaisa e a Fátima vão estar gerenciando, vão estar facilitando esse encontro, né? E também, se você quiser falar, eu quero saber do livro, quando está o livro aí, põe seu nome lá. E este link vai ajudar a gente também a avaliar. O que você aprendeu? Tem um insight. Põe lá a nota de 1 a 10. O que você achou dessa conversa? Para quê? Para a gente melhorar, para a gente aprofundar. A gente está aqui com o sexto risco. Acompanhe a gente no LinkedIn, porque a gente vai começar a compartilhar conteúdos. E o nosso interesse, nosso intuito é que essa agenda avance mais rápida, de forma segura para as empresas, de forma consciente e de forma intencional. Vocês lembram da escadinha de implementação? A gente é um incompetente inconsciente. A partir de hoje que você assistiu, você é um consciente incompetente. Agora a gente precisa executar, tá bom? Deixa um abraço aqui para todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou. Feliz de estar fazendo essa dinâmica, esse quase que um lançamento dessa nova forma das empresas atuarem para a gente alcançar resultados extraordinários. Essa é a pedra fundamental de uma jornada de grande impacto. Obrigado a todos e esperamos ouvir muitos comentários ainda, tá bom? Tchau, pessoal. Pela presença. Tchau, gente. Obrigada.